Graça e paz, irmãs, tudo bem? Pensa na luta para gravar esse vídeo, meu Deus! Mas estou aqui de pé, vamos improvisar e vamos que vamos. A introdução, né? Eu tinha mandado num vídeo, e aqui é a parte 2 da Irmandade. Então, como você vê no Antigo Testamento, o que a gente vê no Antigo Testamento? A gente vê o seguinte: a briga entre irmãos, começando a Bíblia com a morte e inveja entre dois irmãos. Tá, depois a gente vê Esaú e Jacó, aonde que a mãe põe um bedelinho ali para ajudar um filho e tirar o outro da linha. Amados, tem um código tão pesado nisso daí, tão forte, tão profundo, que aquela mulher, ela tentou ajudar um filho, destruiu com a família. Um filho queria, né? Um filho queria matar o outro ficou foragido. E o que aconteceu nessa cena? Ela ficou sem ver neto, ela ficou sem a família toda destruída. Então, quando um pai e uma mãe tentam puxar farinha para um lado, para o outro de um filho, não sabe o que está cavando naquele que está ferido. Está cavando dor, está cavando tristeza e muitas das vezes, né, agonia, angústia e acaba o quê? Trazendo maldição para sua casa. Essa mãe não sabe que a boca é uma bomba atômica, né, e que pode explodir. Então, o que acontece? Quando o pai e a mãe fazem isso, traz maldição hereditária para casa. Quando quer ajudar um filho, quer ajudar o outro, assim, ajudar entre aspas, dividir a família, porque a mãe de Jacó e Esaú acabou dividindo, querendo ajudar um filho, acabou dividindo e trouxe maldição. E na nossa vida hoje em dia é a mesma coisa, nós temos que vigiar. Então, no Antigo Testamento, briga entre irmãos, treta entre irmãos não cessava. Quando a gente vem no Novo, vem Jesus. E com Jesus, ele quer não, ele fez uma afiliação. Na cruz, naquele momento, morre toda a humanidade pecadora, sabe? E começa a nascer um arrependimento, começa a nascer um novo, que existe sim como se arrepender, que existe sim como transformação de vida. Então ele pisa na cabeça do diabo, ele pisa na morte e nos dá a restauração e a cura. E o principal que Jesus fez, a nossa afiliação, sendo chamados de filhos de Deus. Nesta afiliação, o nosso irmão mais velho vai lá, detona tudo, quebra tudo para que nós fôssemos livres. E essa liberdade em Cristo? O porquê que a gente não se sente tão livre? Por que a gente. Porque o diabo, a primeira coisa que ele tenta é tirar essa identidade de filho dentro de você e dividir a irmandade na terra, acabar com a família na terra. E como que vem? Vem através dos nossos sentimentos, vem através das nossas emoções, vem como que foi a geração lá atrás, vem através da cultura, vem através de todas essas coisas. Mudou o cenário, mas a cena, o que ele fala? Tem que acabar com a irmandade na terra, tem que acabar com a irmandade na terra. Olha só, nós somos irmãs em Cristo, né? Somos ou não somos? Em nome de Jesus. Eu sou irmã em Cristo do meu filho Guilherme, mas o Senhor me deu a responsabilidade de carregar ele no meu ventre, de ser mãe dele. Eu sou irmã em Cristo do meu esposo. Eu tenho a responsabilidade de amar ele em Cristo. Mas o Senhor me deu a responsabilidade de ser esposa dele. Agora, quando fala ama-te ao próximo como a ti mesmo, está falando da irmandade. Você imaginou isso? O próximo, quem que é o mais próximo de mim? Na minha casa é meu esposo. E essa irmandade, aonde eu passo, ela tá. Com a mulher do caixa do supermercado, naquele momento ela é minha próxima. E ela é minha irmã em Cristo. Mas aonde a gente vai tem maquinado para a primeira coisa, a gente se afastar da relação com pessoas. A gente não gostar das pessoas. A gente não gostar de gente. E a coisa que Deus mais ama é gente. A coisa que mais alegra o coração de Deus é nós viver como irmãos. Porque sabemos que temos um Pai que é o nosso Deus. Então, quando eu vivo nessa irmandade com meu esposo, que eu amo, respeito
e sei que aqui ele é meu esposo, eu alegro o coração de Deus. Como é bom que nós vivemos em paz. Mas sementes foram plantadas e a gente, enquanto isso, estava dormindo. E Satanás estava operando. Enquanto muitos trabalhavam, outros estavam assistindo malhação, a novela de não sei o que, a novela não sei o que, plantando sementinhas para divisão de irmãos. A ganância. Tudo isso foi plantado, ganância, consumismo, novela, tudo um cenário para acabar com a nossa irmandade, para que não tenhamos tempo de viver como irmãos. E eu falo isso, foi aonde que Deus tocou muito no meu coração da questão da irmandade. A irmandade hoje é uma competição e uma inveja. Mas quando a gente tem aquilo na cruz do Calvário, que Jesus, nosso irmão mais velho, fez todas as coisas, nós temos que procurar se libertar desse sentimento, dessas emoções de divisão, de preocupações, de todas essas coisas e aprender a ver as pessoas como irmão, como ela é. Vive, mas pisou na bola comigo, me ofendeu, você perdoa. Mas você não é obrigado a sentar na mesma mesa. Mas você também não é obrigado a ficar carregando vida inteira essa história. Você não é obrigado. E engraçado, quando o primeiro da casa se levanta, salva a família inteira. Então, se você começou a se levantar, você começou a buscar Deus em oração, na tua igreja, às vezes você é católico e está vendo esse vídeo, você começou ali a temer, a família vai descer o pau em você. Mas não são eles. São aquilo que foi plantado neles. Porque o primeiro que levanta salva a família inteira. Então, quando você é o primeiro a se levantar, você está quebrando uma maldição. Quando Jesus, na cruz do Calvário, o espinho na coroa, significa levando sobre si toda a maldição. Mas eu entendo dessa maldição quando eu conheço Jesus. Quando eu conheço a verdade vos libertará. Então, nosso irmão mais velho está nos libertando, mas eu preciso conhecê-lo, eu preciso sentir e amá-lo, para que essa revelação venha no meu coração. Agora, se eu só ouvir falar, eu não vou entender. Eu não vou ter a revelação. Isso é muito espiritual que eu estou falando. Então, Jesus levou sobre si toda a maldição, Jesus levou sobre si todas as dores. Então, aquilo que eu sou, já não sou, eu acesso aquilo na cruz. E quando eu acesso aquilo na cruz, existe um portal do céu aberto para a tua vida. Como existem vários portais do inferno também. Se você abre um portal, vem tudo. O inimigo. Ali, quando você começa a entender a cruz, levando sobre si toda a maldição, você se levanta e crê no amor de Jesus, você está se levantando. Eu sou o primeiro da casa a levantar e vou salvar minha família inteira. Aquilo que foi plantado neles vai vir contra você, porque você chegou à luz. Chegou a pessoa trazendo a luz, chegou a pessoa trazendo a cura. E você fala, opa, inveja aqui não. Opa, aqui prostituição não. Aqui adultério não. Eu estou me levantando, o pau está pegando, o mundo espiritual está entrando em crise. Guerra espiritual, demônios e anjos estão brigando. E você está posicionada para libertar a tua família. Você é a primeira a se levantar, porque você teve acesso à cruz. Acesso ao nosso irmão que nos trouxe a filiação para ser chamado de filho de Deus. E através do que é o símbolo de toda a cruz, que eu vou entender dessa libertação. E eu entendendo da libertação, eu vivo em irmandade, eu vivo em paz, eu vivo em amor. Mas antes de você ter essa paz, você vai ter uma guerra. Porque não existe paz sem guerra. E a guerra é espiritual. Antes eles estavam israelitas, tudo com itas, aquela briga, aquela sintonia. Hoje a guerra aqui é a nossa mentalidade, as nossas emoções e sentimentos. Por isso uma treta grande com a irmandade. Porque o que alegra é gente, o que o Senhor quer que nós vivemos em irmandade. Aí a tua família, Satanás
Satanás, a cultura, tudo foi plantado, que aquilo tá certo, aquilo tá errado, você tem que disputar mesmo, você tem que correr atrás mesmo, você tem que fazer mesmo, você tem que não sei o que mesmo. Tudo ali plantado. Aí levanta você. Putz, eu descobri o que que é cruz. Nossa, o que que é irmandade? O que que é amor? O que que é viver em paz? Que aqui eu só carrego o título de mãe, mas é meu irmão. É. E aí você começa. Aí começa as crises. Aí começa a guerra. Aí começa a situação. Mas você tem que enfrentar essa guerra. Você não pode correr das suas guerras. E se você tem bronca com o teu irmão, você tem que ir por que que eu tenho essa bronca com ele? Aonde que foi plantado? Que dia que foi plantado? Qual que foi a raiz disso tudo? Foi quando a minha mãe engravidou? Foi quando nós éramos pequenininho? Foi quando eu estava brincando com um brinquedo e foi mandado dar para o outro? Quando que começou? Então agora aqui eu vou ter que ressignificar. Uma coisa que eu achei muito importante no aprendizado, que estou estudando esses tempos, uma criança está brincando com um brinquedinho. Ó, vou trazer uma história aqui para vocês. Aí teu filho tá lá brincando, tá com o brinquedinho, aquela caixa de brinquedo cheia, você colocou na sala, teu filho brincou com aquele carrinho. Aí chegou o filho da vizinha, eu quero o carrinho dele. Você pega na mão do teu filho, dá para ele brincar mais um pouquinho. Você sabia que isso daí traz competição entre irmãos? Você tem que falar, olha meu amor, ele vai terminar de brincar, na hora que ele terminar, ele passa o carrinho para você. Mas tem um monte de carrinho ali que você pode brincar. Tem um monte de coisa ali que você pode. Mas primeiro um vai terminar de brincar para depois passar para o outro. Você vê como a situação é bem pequenininha? Mas os pais bloqueiam nisso daí. A criança cresce, a pessoa está vivendo num trabalho, já começa, eu quero o trabalho de fulano, eu quero não sei o que de ciclano, eu quero aquela roupinha. Tem pessoas com 30, 40, 50 anos que estão presos lá nessa criancinha aqui. Eu quero aquele brinquedinho do meu irmão. Eu quero aquela boneca da minha irmã. Dá pra mim, ela é mais nova. Tá, tira da mais velha. Tá, pra você. Competição. Ele é mais novo. Pá. Ela é mais velha, ela tem direito. Tem que saber equilibrar. E o teu filho, com mais rebeldia, o mais brabo, é que você vai gastar mais energia para entender, para ele entender como que isso funciona. Se levanta, Deus vai dar sabedoria. Você vai falar, filho, isso daqui é assim, ele é teu irmão. Ame, respeite, vocês são irmãos. E que nessa manhã vai ter mais vídeo, porque o Senhor me incomodou tanto esses dias para fazer sobre essa causa, sobre irmandade. Olha como que nós estamos gerando. Às vezes a gente é muito compreensivo com o filho da vizinha e com o nosso não. Nós começamos na irmandade e fomos lá nos filhos. Porque através de nós temos uma semente. Se eles vão ser bênção ou se os irmãos vão se competir. Não é tarde para restaurar. Não é tarde. Se você tem acesso a Jesus, você pode restaurar a tua vida hoje. Se você tem acesso a tudo aquilo na cruz, nós temos a nossa vida restaurada em hoje. E eu queria estar orando, porque vai ter mais vídeo falando sobre essa filiação, sobre o irmão. Aqui eu não sei se eu deixei claro que uma palavra de uma mãe e de um pai pode trazer maldição para os filhos, que a competição de irmãos nasce em brincadeira, que a competição de irmãos nasce em brinquedo, em palavras. Então, eu queria hoje dizer também que a nossos marido, filhos, pastores, vó, avô são irmãos. A irmandade vai além do que você pensa. Você só recebeu um título de mãe. Você só recebeu um título de tia. Mas antes você é irmão dessa pessoa. Nós somos irmãos de Jesus. E na cruz tá dito, né? E ele fala, Pai, do mesmo jeito, nós somos um só. Nós com ele somos um só quando reconhecemos a cruz. Então, nessa madrugada aqui, eu queria estar orando que a nossa irmandade vai ser fortalecida. Eu não sei o que plantou no teu coração, que você tem que competir, que você tem que ter inveja, que você tem que brigar, que você tem que... Acabou.
Você simplesmente só tem que ser e falar: meu Jesus, ele fez todas as coisas. E a identidade minha é de filho. E se ele está competindo, não sei por quê. Porque eu sei que é o meu pai. Amém? Amado Deus, soberano Pai, nós estamos aqui, Senhor, orando e clamando pela filiação. Pai, que a gente se veja como filho, filho amado de Deus Pai Todo-Poderoso. Tudo aquilo que o inimigo tentou jorrar para que nós não se vêssemos como filho, para que nós se diminuísse, cai por terra nessa manhã. Que a gente possa ter essa irmandade fortalecida nos nossos relacionamentos. Que tudo que a gente plantou na vida dos nossos filhos, a gente pede perdão nessa hora. A gente pede perdão se foi plantado na vida de demais pessoas. E a gente resignifica essa história a partir de agora. Todo o ato de palavra da nossa boca, pensamentos, situações que bloquearam a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos pais, dos nossos tios, cai por terra. Nesse momento, a nossa filiação, a nossa irmandade é fortalecida pelo sangue do Cordeiro. Nós somos filhos amados, reinantes sobre a terra, irmãos uns dos outros, dos nossos maridos, dos nossos filhos, e essa irmandade, representação de Jesus, nós somos na terra, para levar o amor e o carinho de Deus Pai Todo-Poderoso. Se até aqui Satanás quis roubar essa identidade dentro dos lares, já caiu por terra. Nós vamos viver algo extraordinário, em irmandade e unidade, em nome de Jesus.